gravando esse vídeo aqui para todos vocês, né, vocês não fazem ideia do pé d'água, a chuva que tá caindo aqui no Triângulo Mineiro aqui neste exato momento, gente, tá? E eu fico aqui roendo as unhas, porque assim, a chuva tá muito forte, vento muito forte, realmente chuvão, gente, tá? Aqui no Triângulo Mineiro. Como é que tá a situação do clima aí na sua cidade? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá chovendo, tá calor, tá sol, porque aqui no Triângulo Mineiro é chuva que Deus manda, gente, tá? Como a gente costuma dizer aqui em Minas Gerais. Vamos lá, pessoal, não dá para vocês escutarem, no microfone não faz captação da área externa, mas é muita chuva que tá caindo aqui neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para todos vocês. Pessoal, vamos direto aqui com as informações, porque tem informação extremamente urgente e importante para trazer para vocês a partir de agora nesse vídeo. Já vou... Por favor, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, né? Afinal de contas, eu sei que tem muita gente que tá aí. Você que tá do outro lado, você já tá inscrito aqui no nosso canal? Você já tá fazendo parte aqui da nossa família? Ainda não? Para você saber se você tá inscrito aqui ou não, é muito simples, muito fácil. É só você olhar aqui embaixo da sua tela, vai ter a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima, clicou, automaticamente, gratuitamente, você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. E aqui pode ter certeza que você será muito, mas muito bem-vindo. Sem enrolação, direto para a informação. Vejam só, PGR acaba de tomar aqui uma decisão muito grave. Muito, mas muito grave. Essa notícia foi divulgada hoje pelo jornal O Globo. Procuradoria-Geral da República pede condenação de Carla Zambelli e Walter Delgatti por invasão a sistema do CNJ. Ou seja, o PGR quer a prisão de Carla Zambelli. Isso aqui é muito grave, gente, tá? A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação da deputada federal Carla Zambelli, do PL, e do hacker Walter Delgatti pelos crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. Os dois são réus no STF pela suspeita de invasão de sistema do Conselho Nacional de Justiça. E a própria Carla Zambelli já disse, reiterou, já falou que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Mas mesmo assim a PGR veio aqui e pediu condenação. Os dois foram responsáveis, segundo a PGR, pela elaboração e divulgação de um mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes, ministro do STF, que foi elaborado como se tivesse sido assinado pelo próprio Moraes. O documento foi incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão, vinculado ao CNJ. Em manifestação foi apresentada ao STF na sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado pelo Lula da Silva, solicitou ainda a aplicação do trecho do Código Penal que determina o aumento de pena de 1/3 a 2/3 para invasão, né? Resulte em prejuízo econômico. O crime de invasão de dispositivo informático prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, enquanto punição por falsidade ideológica varia entre 1 e 5 anos. De acordo com Paulo Gonet, Zambelli atuou com o objetivo de gerar ambiente de desmoralização da justiça brasileira para obter vantagem de ordem política. O conjunto probatório reunido, especialmente os diversos diálogos, relatórios, imagens, depoimentos e documentos, indicam, com elevado grau de profundidade, o ajuste prévio entre o denunciado e o proposital intenso emprego de esforço contra a rigidez do sistema de serviço do poder. Então, segundo o PGR, as provas, os documentos, os áudios, tudo isso, segundo ele, é prova suficiente para pedir condenação, prisão, né, da deputada federal Carla Zambelli, que acabou de ter o seu mandato cassado, né, pelo TRE de São Paulo. Lógico, ela está recorrendo. Enquanto não vai para o Tribunal Superior Eleitoral, ela continua como deputada normal. Ela recorreu, vai para o TSE e lá é que vai ser definido, né, se ela perde ou não o seu mandato. Então, por enquanto, ela continua exercendo o seu mandato. E agora a PGR vem com mais essa. Gente, eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, assim, é uma perseguição com os aliados do Bolsonaro sem precedentes. Eu não consigo ver esse tipo de situação acontecendo com ninguém da esquerda, nenhum parlamentar de esquerda. Por mais que você fique sabendo, né, das informações, por exemplo, o Capitão Cueca, né, que foi envolvido em mais um escândalo de corrupção envolvendo as emendas parlamentares, assim, ninguém comenta, ninguém fala nada. Os jornalistas, STF, PGR, nada, gente, não acontece nada. Quando tem um resquício, olha, parece que está havendo escândalo de corrupção envolvendo o Zé Guimarães, líder do Lula dentro da Câmara, e assim, não tem PF, 6 horas da manhã, batendo na porta, né, do Zé Guimarães, depois de ser divulgado aí suposto esquema de corrupção envolvendo emendas
Mas quando é algum parlamentar aliado ao Bolsonaro, parlamentar de direita, gente do céu, a justiça funciona, mas trabalha muito, muito que bem. Eu fico impressionada. E agora uma matéria do Estadão, gente, que tá deixando o Lula, deixou, na verdade, o Lula extremamente furioso, porque o Estadão, na época do Bolsonaro, macetava o Bolsonaro sem dó e nem piedade. Eu acho que o Lula achou assim, já que o Estadão tá macetando o Bolsonaro, de quando eu vencer a eleição e eu for presidente, vai ser só elogios, né? Mas não, gente, o Estadão, o que acontece? Ele é um jornal nacionalmente conhecido como Tucano, um jornal assim mais de centro, entendeu? Então, de vez em quando ele senta ali a lenha, né? Na esquerda, na direita, porque ele é mais assim, mais de centro. Acho que vocês conseguem me entender. E dessa vez, o canhão foi pro lado do Lula da Silva, tá? Ó, Lula acha que só seu palavrório é suficiente para comprovar seu compromisso fiscal, diz Estadão. Então o Estadão tá dizendo aqui, gente, o Lula tá completamente maluco. Ele acha que só dele falar, o povo vai, né, morrer de amores. Nossa, se o Lula falou, a água parou. Então quer dizer que se o Lula falou, é verdade. O Lula tá nessa ideia, gente. Não, pode ficar tranquilo. Ah, teve rombo nas estatais? Calma, deixa que eu vou falar aqui um embromation, vou, né, jogar minha baba de calango e o povo vai acreditar e vai quietar. Só que hoje tem rede social e o Lula da Silva, acho que até agora não entendeu isso. E o Estadão tá ligado nessa questão. Tá aqui, ó. Na última quinta-feira, 30, Lula anunciou claramente que não tem outra medida fiscal. A declaração, né, sepulta de vez as fantasias da equipe econômica criada pelo ministro da Fazenda de que haveria medidas adicionais para conter gastos, diz um editorial do Estado de São Paulo publicado neste sábado. Ou seja, o Haddad vai lá em público e diz, olha, vai ter sim mais contenção de gastos, vamos fazer mais corte de gastos. Aí o Lula, né, dias depois disse, não vai ter nada de corte de gastos. Do jeito que tá ótimo, tá excelente, a economia tá maravilhosa, o povo tá vivendo uma vida de rei, tá comprando muito no supermercado, não tem gasolina cara, não tem muitos impostos, o remédio não tá mais caro, né, não tem imposto, não tem taxa, o país tá mil maravilhas pro Lula. Então, segundo o Lula, não tem necessidade de ter corte de gastos. Aí o Estadão chegou e, olha, só a palavra do Lula não basta mais. O Lula perdeu a credibilidade. O povo não acredita nas lorotas do Lula. Foi basicamente o que o Estadão disse. A sinceridade do presidente tanto constrangeu o Haddad, né, para quem o pacote fiscal já apresentado não é suficiente, quanto isola o novo chefe do Banco Central, Gabriel Calipso. Ao que tudo indica, terá de levar em conta a evidente falta de disposição de seu padrinho. Segundo o Estadão, para equilibrar as contas e facilitar o controle da inflação. Ou seja, o Lula jogou toalha, tá? Para controlar a inflação, sobrou pro Galípolo. Como já vinha acontecendo na gestão do Campos Neto, o Banco Central seguirá sozinho na briga com a inflação, já que o governo decididamente não quer colaborar. Ou seja, o Lula não vai cortar gastos e o Banco Central vai ter que se virar sozinho, aumentando, né, as taxas de juros, que lamentavelmente vai ferrar com a vida do povo brasileiro. É mais ou menos isso que o Estadão quis dizer. Sob Lula, estatais têm maior déficit do século. Tá aqui aquilo, né, que o colunista da Oeste mostrou pra gente no início. Rombo, né? Enquanto aqui no Bolsonaro tem lucro, nos governos do PT, Dilma, Lula, sempre déficit. Esse é o Brasil do Lula. E o Lula que disse que ia abrasileirar, né? Davi Alcolumbre mal assumiu a presidência do Senado ontem, nem esquentou a cadeira ainda e já deu duas declarações bombásticas. Dá uma olhadinha na primeira delas aqui, mostrando que ele começou com o pé esquerdo, ou talvez com o pé na esquerda. Olha o que ele falou aqui. Nenhum senador tem o direito de atrapalhar a agenda do governo. Gente, que ele é governista, que ele ia trabalhar lado a lado com o Lula, com a STF, ele já sabia. Mas ele já começar, logo depois da eleição, dando uma declaração desse tipo, isso me assustou bastante. Me mostrou que ele não tem vergonha de assumir a agenda lulista. Olha aí, ó, o novo presidente do Senado fala em trabalhar lado a lado com o governo. Ele afirmou nesse sábado que a gestão dele irá respeitar e ajudar o governo federal em relação às pautas do Congresso Nacional. Essa é a primeira declaração bombástica que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar em seguida a segunda, mas entre as duas, deixa eu te mostrar antes disso o que pensam os presidentes novos do Congresso Nacional em uma série de matérias. Saiu essa notícia aqui do Globo dizendo de anistia ao PL das redes sociais. O que pensam aí o Alcolumbre e o Hugo Mota sobre 10 temas sensíveis? O que você acha? Vamos lá, vamos passar aqui alguns dos temas. Eu selecionei alguns, não todos, para vocês verem. 8 de janeiro.
O que disse Hugo Mota? Tivemos um episódio triste, mas também não podemos permitir que injustiças sejam cometidas, como pessoas que têm levado condenações acima daquilo que seria justo. O que eu quero que vocês observem nessas declarações? Os dois são muito sabonete. Não é à toa que eles conseguiram ser eleitos aí, claro que por uma série de interesses, mas conseguiram ser eleitos com apoio da direita, da esquerda. Eles são bem sabonetes. Isso me mostra que, na verdade, lá no frigir dos ovos, eles vão tomar a decisão pauta a pauta, de acordo com os interesses do momento, de acordo com aquilo que beneficia eles, os aliados do momento, de acordo com as conveniências. Então, olha aí, ele coloca um pé em cada canoa em relação à anistia. Isso me indica que é uma sinalização, mas, como a gente já mostrou aqui em outros vídeos, ele não deve avançar e pautar a anistia. E tem a declaração ainda bombástica do Alcolumbre que eu vou mostrar para você sobre isso. Olha o que o Alcolumbre disse: acompanhei aquilo, um absurdo, repudiei veementemente, falando do 8 de janeiro. No caso dele aqui, sem uma sinalização mais favorável à anistia, tá? Emendas, o que eles pensam de emenda? Gente, emenda parlamentar é uma fatia do orçamento da União que é gerenciada pelo Congresso Nacional. Os deputados indicam para onde vai o dinheiro, usando isso para conseguir apoio dos prefeitos, apoio de vereadores, apoios de cidades e para conseguir voto. E é claro que eles iam lutar com unhas e dentes pelas emendas parlamentares, senão eles nem seriam eleitos presidente da Câmara e do Senado. Então, tanto aí Alcolumbre quanto o Mota deram declarações muito fortes aí defendendo as emendas parlamentares. Reforma tributária. Os dois são favoráveis à reforma tributária aprovada pelo Lula, que, como disse, não sou eu, Ricardo Amorim, grande economista, vai aumentar aí a carga tributária dos serviços enormemente no nosso país. PL das redes sociais. Finge a surpresa, os dois sinalizam favoravelmente ao PL das redes sociais. Olha aqui o que disse o Mota. Rotularam o projeto de uma forma que inviabilizou o ambiente político da sua votação. Ele lamentando que não avançou, que não foi aprovado esse projeto da censura. Existe uma cobrança, principalmente dos partidos mais à esquerda, de que esse tema seja uma prioridade. E Alcolumbre, ele é favorável à regulamentação das plataformas e afirmou que é preciso colocar um fim no caos provocado pelas fake news. Quando a gente sabe que esse discurso todo só encobre o que eles realmente querem, que é a censura. Ninguém será censurado, porém todos serão responsabilizados pelas mentiras que propagarem. O que a gente vê hoje é uma atuação seletiva nessa área. Correm atrás para perseguir a direita, como eu vou mostrar para vocês na aula que eu vou dar na terça-feira, aula magna, já vou falar para você dela, mas eles deixam a esquerda falar o que quer. Vamos para o marco temporal. Marco temporal é uma pauta importante para o agro, só por isso que eu mantive aqui para comentar com vocês. Ambos votaram de uma forma favorável ao marco temporal, que basicamente ele restringe a área que pertence aos indígenas àquelas áreas ocupadas ou em disputas na época da promulgação da Constituição. Para ser resumo muito apertado aqui, tá, gente? Grosso modo, foram favoráveis a uma pauta importante para o agro. Em relação a drogas e saída temporária, gente, nenhum deputado em sã consciência, a não ser que seja do PSOL, do PT, é contra a luta contra as drogas. Os dois aí foram claramente aí favoráveis a políticas públicas antidrogas, embora você vai ver aqui, ó, que o Hugo Mota, ele é sabonete nisso também. Ele nunca falou sobre isso, falou lá em 2011 e 2012, e aí a reportagem pegou aqui e trouxe para o momento atual. Mas dificilmente eles se posicionariam contra o combate às drogas, isso seria um suicídio eleitoral para eles. Privatizações. Ambos atuaram favoravelmente à privatização da Eletrobras, mas daquele jeito sabonete, indicando que era um caso concreto, que eles iam votar naquele caso em favor e não sinalizando de modo mais geral serem favoráveis à privatização de modo amplo, tá? Relação com o governo. Como eu disse, ambos governistas. A gente sabe que um votou 80% com o governo, o Alcolumbre, e o outro, Mota, votou 90% com o governo, mais até do que o PSOL. E aqui você vê o Hugo Mota dizendo: não estamos compromissados em fazer oposição por oposição. E o Alcolumbre, você já viu as declarações bombásticas que acabei de mostrar, sinalizando o apoio aí irrestrito ao governo federal. Aliás, foi ele que indicou o Valdez Góes para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é responsável por grande parte da destinação das emendas parlamentares. Além de tudo isso, ele tem sido uma ponte de diálogo entre os senadores e o próprio governo Lula. É um braço do governo Lula no Congresso. Relação com o Supremo. Hugo Mota tentará buscar distensionar. Gente, como que vai distensionar sem enfiar o Supremo? Não tem como, vai baixar a cabeça pro Supremo, não tenho dúvida. Alcolumbre, você já sabe, a relação dele é uma das melhores possíveis, é amigo do Alexandre de Moraes. E é por aí, pessoal. Eu queria selecionar essas pautas, mostrar para vocês, e agora vamos para outra declaração bombástica do Alcolumbre, dada ontem, mal assumiu. Olha o que ele falou do projeto da anistia. Esse assunto, o projeto de anistia, não vai pacificar o país. Olha aqui. O senhor está o tempo todo dizendo que deve haver uma sintonia da pauta do Legislativo com a pauta das ruas. Eu senti falta nessa eleição, tanto aqui como na Câmara, já que foram candidaturas praticamente únicas, de um debate sobre visão de Brasil. Qual é a visão? E aqui só falava assim, anistia sem anistia, anistia sem anistia. Pessoalmente, eu acredito que isso não é uma pauta das ruas. Eu desafio qualquer um a tomar média em 10 botequins, se algum popular vai falar disso. O popular, como o senhor disse, está querendo falar de inflação de alimentos, segurança, que é um tema também que inexistiu,
nessa campanha, transporte, enfim, trabalho. A minha pergunta, o senhor vê a anistia como uma pauta das ruas ou uma pauta da polarização? Otávio, eu concordo integralmente com o que você falou. E eu falo isso todo dia e toda hora e todo instante, que nós temos que nos dedicarmos à agenda que possa promover, vou repetir novamente, a pacificação do Brasil. Gente, como pacificação do Brasil quando tem gente mofando na cadeia com penas absurdas, injustas, por crimes que não cometeram, crime de golpe de Estado, sem individualização das condutas, sem prova individualizada do que essas pessoas fizeram? É uma injustiça imensa. O que ele está fazendo, basicamente, é dizer, eu vou lavo minhas mãos, eu não vou colocar as minhas mãos nesse vespeiro aí para promover justiça. É basicamente isso que ele está dizendo. No final, até dessa declaração, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, é uma pauta da direita, mas não é uma pauta prioritária. Mais uma vez, como eu disse, sempre sabonete, sempre escorregando para cá, para lá, mas a gente sabe que eles não vão avançar essa pauta, que ele não compra, como eu já mostrei em outros vídeos para vocês, que ele não compra essa briga com o Supremo Tribunal Federal. E diante dessa eleição do Alcolumbre, do Mota, com tudo que vocês estão vendo aí, gente, você deve estar enojado, indignado, frustrado como eu. Ontem eu fiz um vídeo sobre isso, não vou repetir o que eu disse, confere lá, trouxe uma palavra de ânimo, de esperança para vocês, e em vez de eu falar agora, eu vou deixar para vocês uma mensagem curta, menos de um minutinho, de alguém que me representa no Congresso Nacional sobre essa eleição, sobre a eleição aí do Alcolumbre, do Mota, se aplica para as duas, que é alguém que realmente me representa, que é o senador Eduardo Girão. Dá uma olhadinha aí no que ele disse ontem. Ao vivo. Para controlar, para calar o brasileiro. O PL da censura passou sob a presidência do candidato do continuismo. A gente precisa lembrar disso. Um espectro político da direita, dos conservadores desse país, não se sentem representados pelo que acabou de ouvir aqui da outra tribuna do candidato do continuismo. Aqui não é clube privado que um passa o bastão para o outro, faz acordões, vai tu para aquela comissão. Isso não deveria ser correto. Cargos. Nós viramos aqui um balcão de emendas há muito tempo. O Congresso cada vez mais com dinheiro, com chavos, troca de favores. Lá ao vivo. Gente, é isso aí, é um absurdo, é isso mesmo. Os conservadores, as pessoas de bem, honestas, corretas, íntegras, não se sentem representadas pelas pessoas que foram eleitas. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês, finalizar dizendo que a nossa confiança tá em Deus. E ele nos diz em Isaías 41:10, não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique assustado, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, eu o ajudo e eu o protejo com a minha mão forte. A guerra, gente, não acabou. E por isso eu quero convidar você, e é um convite muito especial para a aula magna, A Perseguição contra a Direita,